E aí, engenheiros, engenhosos e demais curiosos, professor Will aqui, agora com a resolução do mapa sub de cálculo diferencial integral 1. Galera, só lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um like no vídeo, compartilha com quem você acha que possa precisar. É, Se tiver interesse na resolução completa do mapa, chama lá no Instagram, will.i.math. E bora pro vídeo. Vamos lá, nosso mapa começa assim. Etapa 1. Definindo o ponto de máxima temperatura, teste de funcionamento de um motor a combustão. Parabéns! Você foi escolhido para fazer parte da equipe responsável pelo desenvolvimento de um motor a combustão, mais especificamente na parte que estima a temperatura do motor durante o processo de partida, considerando que ele opera conjuntamente com um sistema de arrefecimento, quer dizer que ele vai estar funcionando e vai ter um sistema que vai tirar essa temperatura, vai baixar a temperatura dele. Para estudar a dinâmica desse processo, o motor foi colocado em funcionamento e se obteve a seguinte função que representa a temperatura dada em graus Celsius em função do tempo de funcionamento x, dado em minutos. Daí ele dá ali, ó, T de x é igual a 300 vezes 1 mais 5 terços vezes Euler elevado a menos 5 menos 8 sobre 3 Euler elevado a menos 3 sobre 5. E a letra A fala assim: esboce o gráfico da função temperatura apresentada no tópico acima. Utilize os conceitos de limite para definir o comportamento no extremo, ou seja, mais infinito e menos infinito. Então, nessa letra A aí, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai plotar esse gráfico. Eu vou plotar ele no GeoGebra, tá? Acho que não compensa ficar fazendo ele na mão, então vamos fazer ele no GeoGebra mesmo, que fica mais fácil da gente entender. Quando vocês forem fazer de vocês podem plotar no GeoGebra, tirar um print e colocar no mapa. Acredito que isso vai ser o suficiente. Vamos abrir o GeoGebra. Olha o bonitão aqui. Aberto. O que eu vou fazer? Eu só vou colocar a função aqui, não muda nada. Ó. É 300 vezes, abre parênteses, 1 mais 5 terços. Opa! 5 terços, acho que eu vou ter que colocar aqui em cima. 5 vezes e elevado a menos x sobre 5, se não me falha a memória, né? Opa! Sobre 5, é isso, exatamente. Sobre... por que não saiu o 5 ali? Ah, aonde que tá saindo 5 lá? Sobre 5 menos... Poxa vida. Caramba, mas esse daqui... Caramba, o que aconteceu aqui? Limpou tudo. De vez em quando acontece umas gatas dessas. Vamos começar de novo aqui. 300 vezes, abre parênteses, 1 mais, agora sim, 5 vezes e elevado a menos x sobre 5, tudo isso divididos por 3, meu pai, tudo isso dividido por 3, sinceramente eu não sei o que está acontecendo aqui, divididos por 3, menos outra fração, 8 vezes Euler elevado a uma fraçãozinha que é menos 3x olha só, eu não sei o que está acontecendo aqui, sobre 5 divididos por, olha, ele pula 2 numa cacetada só, então eu vou clicar aqui, divididos por 3, é isso? Que estranho, né? Não, mas é isso mesmo. Plotei aqui. Daí você vê, pô, mas é uma reta. Não, você afasta ela
E você vai ver que não é bem uma reta assim. Ela sobe até no ponto de 452, ao tempo de 3,92 segundos. Só pra você saber, essa daí é o tempo, tá? Que ele demora para chegar na temperatura máxima. A temperatura em que ele vai se estabilizar ali vai acontecer por volta dos 300 graus, né, onde ele vai se estabilizar, e isso daí com 192 segundos. Ok, o que isso quer dizer? Por enquanto nada. Vamos continuar. Perceba para esse mapa aqui, ó. Perceba para esse gráfico. Ah, ele está exatamente em cima da linha do eixo Y? Não. Aqui no zero ele intercepta. Dá para chamar de interceptor, né? Ele vai interceptar o eixo Y exatamente na origem. Então ele intercepta no ponto 0, 0, ok? Mas e o limite, né? O limite, agora a gente calcula, mas é fácil da gente observar. Quando ele vai para mais infinito, ou seja, ele vai para a direita aqui, ele vai permanecer aonde? Ele vai permanecer aqui em 300, não vai se alterar. Está em 300 aqui e vai continuar em 300 até o fim dos tempos. Deixa eu aumentar aqui para vocês perceberem isso. Ó. Perceba que ele está exatamente em cima da linha do 300. Ele não está 301 nem nada, é 300. Ó, viu? Exatamente 300. Então isso é o que acontece quando ele vai para o mais infinito. E o menos infinito? Daí você vai pensar assim, ah, mas o mais infinito aqui ele vai ficar em zero, não vai chegar em um valor muito alto. Galera, aí é que está o negócio. Se vocês fizerem isso daqui numa calculadora, vai dar um baita de um bug, tá? Principalmente o menos infinito. E não vai sair da conta, garanto para vocês. Perceba que ele vai subindo. Ó, ele vai subindinho aqui, ó. Ele tá, por exemplo, aqui, ó. Viu que ele já descolou da linha do eixo Y? Então, ele já descolou. Olha lá em cima, lá. Quer ver? Ó, deixa eu aproximar mais um pouco. Na parte superior, você vê que ele está próximo a menos 1. Se eu for descer mais isso daqui, vai descer menos. Eu vou afastar para ficar mais fácil, tá? Eu vou afastar bastante, daí vocês vão entender o que eu estou falando. Tipo assim, lá para 1 milhão mais ou menos. Ó. Aqui, ó, estamos aqui no milhão. Lembra que lá perto do 300 ele estava em menos 1, né? Alguma coisa assim. Agora aqui perto do 1 milhão. Perto do 1 milhão ele já está em... Vamos ver... Para cima de menos 10. Então vocês percebem que ele vai aumentando. Devagar, mas vai aumentando. Então, quando eu estou falando do limite para o menos infinito, ele vai para menos infinito. Então ele vai tender a menos infinito. Aliás, ele vai tender ao infinito também. No caso, menos infinito, né? Agora vamos calcular isso, né? Porque não adianta ficar falando, porque no fim das contas o que conta aqui é o nosso cálculo, né? A gente vai fazer aqui então limite com x tendendo ao infinito, tá? Daquela função lá, 300 vezes 1 mais 5 terços vezes e elevado a menos x. Agora não vai ser menos x, agora vai ser menos infinito sobre 5. E isso daqui, menos 8 terços vezes i elevado a menos 3 vezes o infinito sobre 5. Ok? Dúvidas, né? Ah, mas como é que eu vou calcular isso aí, professor? Eu vou colocar infinito. Ó, você perceba que aqui, tanto nesse aqui quanto nesse daqui, eu vou chegar na mesma situação. O menos infinito dividido por qualquer coisa que não seja zero, vai ser o quê? Vai ser menos infinito. 3, aliás, menos 3 vezes o infinito é quanto? É menos infinito. A única coisa que muda vai ser o sinal do infinito. E esse menos infinito daqui agora, divididos por qualquer coisa, no caso ali é 5, vai ser o quê? Vai ser menos infinito. Sendo assim, tanto esse meu primeiro e quanto esse meu segundo e vão ficar da seguinte
forma. E elevado a menos infinito, e elevado a menos infinito. E o que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que a gente vai pegar a calculadora para a gente conversar, que daí fica mais interessante. Vamos botar aqui um e. A gente não vai colocar infinito porque não interessa. Mas vamos colocar e elevado a 1. Ó, 2,71. Agora vamos colocar um e elevado a 10. Ó, já deu um número bem grande. Viu que ele é uma potência no expoente 4. Agora vai ser e elevado a 100. Ó, em vez de ele subir só 1, caso que ele estava 10 elevado a menos 10 elevado a quarta, aqui no finalzinho, ele já foi para 10 elevado a 43. Agora vamos ver se eu colocar mais um zero. 10 elevado a 1000. O que aconteceu? Infinito, galera. Isso aqui é um valor positivo, né? Mas o que eu tenho lá em cima não é um valor positivo, é um valor negativo. Então, menos 1, olha o valor que fica. Expoente menos 1. Menos 10, expoente menos 5. Menos 100, expoente menos 44. Menos 1000, já zerou. Então, galera, percebam comigo aqui que se eu tiver o meu Euler elevado ao número negativo muito grande, no caso, menos infinito, né? Ele vai ser igual a zero. E o que eu faço com isso aqui, então? Isso daqui vai para zero. E isso aqui também vai para zero. Sendo assim, deixa eu apagar aqui. Fica assim, limite de x tendendo ao infinito de 300 vezes 1 mais 5 terços vezes 0 menos 8 terços vezes 0. Quando eu faço uma multiplicação de 5 terços vezes 0, vai virar 0. Quando eu faço a multiplicação do 8 terços vezes o 0, vai dar 0 também. Sendo assim, quando eu fizer a distributiva, vai ficar 300 vezes 1, que é 300. E 300 vezes 0, que é 0. 300 vezes 0, que é 0. Ok? Então, é por isso que o limite, quando tende ao infinito, que a gente viu, ele é igual a 300, né? Dúvidas? Olha no gráfico. Vamos voltar no nosso gráfico, que a gente já tinha visto anteriormente. Olha aqui. Deixa eu aumentar. E vocês vão ver que a nossa curva, quando tende ao mais infinito, ou seja, ela vai para o nosso lado direito do gráfico, ela fica exatamente em cima do 300. Ok? Ó, trezentinho aqui. Ok, essa é a nossa limite tendendo ao infinito. Mas, e o limite tendendo ao menos infinito? Como que eu sei? Olha que interessante. Esse aqui é mais enjoadinho da gente calcular. Limite de x tendendo ao menos infinito é de que? 300 vezes 1 mais 5 terços vezes e elevado a menos infinito elevado a 5 vezes 8 terços vezes e elevado a menos 3 vezes menos infinito divididos por 5. Lembra o que a gente fez quando a gente... o que vai acontecer aqui, né? Aliás, antes da gente brincar com isso daqui. Vamos ver só esses termos aqui. Menos com menos vai dar mais. Então, é infinito dividido por 5. Infinito dividido por 5 é apenas o infinito. Menos 3 vezes menos infinito vai ser o quê? Menos com menos, mais 3 vezes infinito é infinito. Então, vai ficar no nosso primeiro aqui, infinito divididos por 5, e aqui também, infinito divididos por 5. Ok? E infinito divididos por 5 é igual a infinito. Oh, sendo assim, a gente vai ter e elevado ao infinito nesse primeiro caso e e elevado ao infinito nesse segundo caso. E o que acontece quando eu elevo o Euler ao infinito? Lembra que a gente viu aqui na nossa calculadora? Vamos fazer aqui, deixa eu dar um deletinho aqui.
um número grande. A gente colocou 1000 ali, ó. O que acontece? Ele vai ao infinito. Então, isso daqui vai ser igual ao infinito. E isso daqui é igual ao infinito. Agora vamos só arrumar. Ah, então, professor, vai ficar assim. Limite x tendendo ao menos infinito igual a 300 vezes 1 mais 5 terços vezes o infinito menos 8 terços vezes, aliás, vezes o infinito, não, vamos deixar aqui por enquanto, porque esse é o pulo do gato, e elevado ao infinito, e aqui menos 8 terços elevado ao vezes e elevado ao infinito. O pulo do gato está aqui. Ah, então quer dizer que e elevado ao infinito, infinito deve ficar assim, 1 mais infinito menos infinito. Isso aqui é uma indeterminação, não tem como você diminuir o infinito do infinito. E aí você não vai chegar num resultado satisfatório, ok? Então o que você vai fazer? Você vai deixar aqui esse e elevado ao infinito em evidência, porque perceba, ó, 300 vezes 1 mais tanto o 5 terços quanto o menos 8 terços estão multiplicando quem? E elevado a infinito. Então eu vou fazer o quê? E elevado a infinito vezes 5 terços menos 8 terços, ok? Olha só, olha que interessante. Agora a gente vai na nossa calculadora e vai fazer 5 terços menos 8 terços e dá menos 1. Olha só que interessante. Então, o nosso resultado aqui vai ser 300 vezes 1 mais e elevado ao infinito vezes menos 1, ok? Então, daí 300 vezes 1 mais e, que é o elevado ao infinito, que é infinito, infinito vezes menos 1. 300 vezes 1 mais o infinito vezes menos 1 vai ser menos infinito. 1 menos infinito é menos infinito. E 300 vezes menos infinito é igual a menos infinito. Sendo assim, o limite de x, da função, aliás, da nossa função 300 vezes 1 mais 5 terços vezes e elevado a menos x sobre 5 menos 8 terços vezes e elevado a menos 3x sobre 5 com o x tendendo ao menos infinito é igual a menos infinito, ok? Então, só recapitulando aqui na nossa questão, ele fala, esboce o gráfico vocês vão fazer no Excel não, perdão, vocês vão fazer o gráfico no GeoGebra, os limites, quando x tende, limite quando x tende ao infinito é igual a 300, e o limite quando x tende a menos infinito é igual a menos infinito. E ele pede também o intercepto da função, e o intercepto da função ocorre quando a gente tem o valor de 0 para x. Como que eu sei isso? Que ele vai cruzar o nosso eixo y. Perceba aqui, deixa eu mostrar para vocês, que é 300 vezes 1 mais 5, puxa vida, 5 terços vezes, olha, elevado a menos 0, eu estou colocando o nosso f de x, o x sendo 0, tá? Divididos por 5, menos 8, menos
8 terços. Por que não pegou? 8 terços vezes Euler elevado a... Opa! Euler elevado a menos 3 vezes 0 elevado a... divididos por 5. Tudo isso aqui fecha o nosso parênteses e vocês podem perceber que o resultado foi 0. Então, o nosso intercepto é 0. Intercepto ocorre quando x igual a 0. Beleza? É ali que ele intercepta o eixo y. Beleza? Então, galera, novamente, se você tiver interesse no restante da resolução desse mapa, chama lá no Instagram, will.i.met. Aguardo o teu contato, me chama lá que a gente conversa e eu garanto para vocês que vale a pena, tá? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!